pessoal, eu sou a Amanda Santos, e nós estamos começando mais um programa Edificando. Já de início eu queria agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm nos assistido, que têm entrado nas nossas redes sociais, têm feito comentários positivos, têm dado dicas, isso tem sido muito legal. Continue fazendo isso, você tem toda a abertura de mandar suas perguntas, assim como tem feito, né? Nós podemos colocar o nome de vocês aqui ou deixar anônimo, né? Isso fica a critério de vocês, mas não importa, participe, né? Esse é um programa que é feito pensando em você, para esclarecimento de dúvidas, né? Para edificação nossa, e tem sido uma bênção. Não deixe de nos assistir. Hoje nós estamos aqui, eu já vou começar apresentando, né, vocês, nosso convidado querido, que é o pastor Rodrigo Machado. Opa. Pastor Rodrigo Machado, que é casado com a Maciela há 13 anos. Ele é pai de Esté, do Miguel e do Enzo, não é isso, pastor? Verdade. Pastor, eu queria já muito agradecer ao senhor por estar aqui com a gente, né, disponibilizando um pouco do seu tempo, né? As perguntas. Eu que agradeço. Muito obrigado, tá, pelo convite. E desde já quero parabenizar a vocês, né? O trabalho que tem sido feito tá maravilhoso. Eu tenho acompanhado, né? Graças a Deus por isso. Eu creio que vai estar alcançando muitas pessoas aí o seu programa, né? O nosso programa Edificando. Amém. Eu vi aqui as perguntas, quando eu li o roteiro de perguntas, eu achei muito interessante. Acredito que o pastor seja uma boa pessoa para responder, né? O pastor que é um estudioso, né, da palavra, né, pastor Rodrigo? A gente se dedicamos um pouco, né? Nos dedicamos um pouco, na verdade. Vamos começar então com as perguntas, pastor? Vamos embora. Espero poder agregar, né? O pessoal que está aí assistindo, você que fez a pergunta, espero poder compartilhar e agregar pro nosso conhecimento aqui. Sem dúvida isso vai acontecer. A nossa primeira pergunta vai se tratar do Vigilhão do Fogo, né? O pastor Rodrigo, que está à frente do Vigilhão do Fogo, né, pastor? Vamos falar um pouco de como acontece, para as pessoas entenderem, saber das datas, enfim. Eu vou formular a pergunta para ficar mais fácil, né? Ok. Como é que surgiu a ideia do Vigilhão do Fogo? Bom, o Vigilhão do Fogo, para mim, surgiu através de um convite da irmã Tânia, diaconisa Tânia, da nossa igreja Ebenezer. Ela foi convidada para assumir o Vigilhão do Fogo e me convidou para fazer parte dessa equipe dela. E eu fui fazer parte da equipe. Logo depois, nosso pastor Paulo César Miranda, creio que essa ideia partiu dele. Quero até mandar um abraço, um beijo pro nosso pastor aqui, pastor Paulo César Miranda. Ele depois deu uma outra missão para ela realizar, que é cuidar do departamento de mulheres. E o Vigilhão acabou caindo para mim, assim, por bondade eterna do Senhor. E a gente tem trabalhado, o Vigilhão tem sido uma bênção, graças a Deus. Amém. Eu vou fazer uma outra pergunta ainda dentro da questão do Vigilhão, né? Certo. Quem são as pessoas à frente do projeto? Tem alguém que ajuda o senhor com esse evento? Com o trabalho do Vigilhão. Bom, a questão do Vigilhão, a gente não tem uma equipe fechada, né? Todo mundo que quer apoiar, ajudar, participa. Temos algumas pessoas que são mais para frente em questão do apoio, estão sempre nos ajudando. O pessoal da cantina ali, a minha esposa trabalha na cantina, a Daiane, a esposa do nosso querido diácono Alex Júnior, o Alex Júnior também, a irmã Rita, e sempre eu vejo assim, alguns obreiros aqui atuantes, né? Diácono Alcir, diácono Eberton, então o nosso querido também diácono Vinícius Soares. São pessoas que têm somado, graças a Deus, através dessas pessoas aí, nós temos realizado esse trabalho e tem sido bênção, graças a Deus. Amém. Eu vou continuar ainda com a pergunta dentro ainda do tema do Vigilhão. Certo. A frequência, né? De quanto em quanto tempo acontece o Vigilhão? Porque a gente sabe que tem um tempo, né? O Vigilhão acontece aqui em Ebenezer, a gente intercala os meses. Aconteceu a última agora em agosto, dia 30 de agosto, e a próxima já está programada para o dia 25 de outubro, a última sexta-feira do mês de outubro. Então a gente intercala, começa a partir das 8 horas da noite, termina meia-noite, e o nome de Jesus é glorificado aqui com muita força, viu? É um bom horário, né, pastor? É um bom horário. Bom horário, não atrapalha para quem vai trabalhar no outro dia, que a gente procura sempre ser muito pontual, correto no horário aqui. Qual é a última pergunta dentro desse tema do Vigilhão? Qual é a importância
do Vigilhão para a Ebenezer, na sua opinião, pastor? Bom, na minha opinião, o Vigilhão do Fogo, né, no que tange a espiritualidade, é muito importante porque é um lugar, né, é um momento onde nós recebemos poder, graça, unção. Não que as outras reuniões, a festa que acontece aqui, deixe disso acontecer. Não, mas é um momento especial onde nós também temos uma liberdade e uma oportunidade maior de estar em comunhão com outras pessoas, porque o Vigilhão, como é numa sexta-feira à noite, uma mini vigília, o que acontece? Pessoas de outras igrejas, outras denominações vêm nos visitar e assim a gente vai estreitando a comunhão com as outras pessoas. O Vigilhão tem sido muito frequentado por muitas igrejas, mas eu louvo a Deus, né, pelo pessoal aqui da Ebenezer que tem comparecido também no Vigilhão do Fogo e tem sido céu na terra. É verdade, isso que o pastor está falando, eu estive no último Vigilhão e foi uma bênção mesmo, né? Eu quero até estender a você que está nos assistindo, né? Você que é aqui da Ebenezer, né? Venha para o Vigilhão, continue vindo, né? Para apoiar o trabalho. E você também que é de outra denominação também, que está nos vendo, venha para o Vigilhão, é o momento de, né, conhecer ali. Serão muito bem-vindos, com certeza. É uma bênção, foi uma bênção esse último Vigilhão. Fique atento às datas, nós vamos divulgar nas redes sociais e é bênção, com certeza. Aí nós vamos falar agora de outro trabalho, que o pastor é à frente, que é o Ministério de Consolidação, né, pastor? Como é que é esse trabalho? Qual é a importância dele? O trabalho da consolidação é ajudar quem está chegando, né? Fazer com que as pessoas que estão chegando sintam-se abraçadas. Esse é o trabalho da consolidação. A importância, na verdade, é uma grande, né, suma importância a consolidação aqui na igreja. Que é fundamental para que as pessoas que estão chegando se sintam abraçadas e se mantenham firmes em Jesus. Através da consolidação é onde acontece o primeiro contato, onde a pessoa se sente valorizada, que alguém lembrou dela. Então eu também conto com a ajuda de todos os irmãos aqui da Ebenezer que têm ajudado, cada departamento tem se empenhado para abraçar essas pessoas que têm chegado. Não é só a consolidação. Graças a Deus, a nossa igreja consegue entender que a consolidação não é um departamento, é a visão da igreja, a visão do evangelho, é a consolidação. Amém. Quando a gente até escuta, quando eu ouço falar de consolidação, vem aquele ditado que fala que a primeira impressão é a que fica, né? A consolidação é como se fosse o responsável por isso, né, pastor? É verdade. A primeira impressão que fica é um ditado popular aí que o pessoal diz, né? É verdade. A outra pergunta, é possível uma pessoa... Essa pergunta é bom já colocar, porque a gente já entra no outra, vamos sair da consolidação, tá? Certo. Essa pergunta, é possível uma pessoa que teve um encontro real com Jesus deixar o evangelho e voltar atrás para a sua velha criatura? Se é possível? Com certeza. Claro que sim. É possível. A pessoa teve um encontro com Jesus, né? Pergunta nessa. Isso, eu vou só colocar ela de novo, até para quem está nos assistindo, né? Que a gente já está entrando em outra área, né? Teológica, né? Então é bom a gente colocar de uma maneira bem mais clara, né? É possível uma pessoa que teve um encontro real com Jesus deixar o evangelho e voltar atrás para a sua velha criatura? Quem deixa Cristo é porque nunca o conheceu de verdade. Olha só, né? Interessante. É possível a pessoa, depois de ter experimentado a presença de Jesus, ter conhecido a palavra do Senhor, né? É lógico que ninguém tem o conhecimento total e absoluto da palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você aprende. Agora, que é possível a pessoa ter a experiência com Deus e depois voltar atrás. Isso aí realmente acontece, mesmo sabendo, né, que algumas pessoas dizem que se a pessoa voltou atrás é porque ela não teve um encontro real com Jesus. Bom, Paulo diz em Hebreus, o texto diz em Hebreus, o escritor ao Hebreus, capítulo 6, a partir do verso de número 4, 5, 6 ali,
o escritor está dizendo que existe essa possibilidade da pessoa provar da presença, conhecer a palavra e voltar atrás, se apostatar da fé. É uma situação diferente, mas que nos ajuda com essa resposta, para mostrar que é possível sim a pessoa que teve um encontro com Deus e depois retrocedeu, certo? Ok. Espero ter respondido a questão aí do nosso querido anônimo, né? É verdade, tem algumas perguntas que são anônimas, esse é o caso. Tá respondido. Ok. Vamos para uma outra pergunta. Na sua opinião, essas perguntas elas têm que ler de maneira pausada, né? Até para ficar melhor a compreensão. Na sua opinião, uma pessoa pode perder a salvação? Essa é uma pergunta que tem uma questão teológica dividida. Mas olha só, na sua opinião, uma pessoa pode perder a salvação, ter o seu nome apagado no livro da vida? Uma pessoa pode ser salva e não mudar de atitude? Bom, Amanda, eu quero partir do princípio de que a salvação pertence unicamente, exclusivamente a Deus. Nenhum homem pode interferir na questão onde Deus ele decide, certo? Agora, eu acredito, minha visão, meu ponto de vista é que a pessoa pode perder a salvação, sim, caso ela não mude o seu estilo de vida. A pergunta se ela não muda, ela pode ser salva? Mais ou menos isso que essa questão quer dizer. O arrependimento parte desse princípio, mudança de comportamento. Se eu não mudo, eu não me arrependo. O texto diz para nós em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não basta só confessar, tem que deixar. E deixar fala de uma ação, fala de um novo estilo de vida. Tudo isso abrange aí a questão da salvação, viu? É muito interessante. Essa pergunta é muito interessante. Muito interessante. Existem pessoas que ficam preocupadas. Vamos falar aqui de pessoas que têm um ente querido, de um filho, um pai que aceita Jesus, mas o processo de mudança tem sido demorado, estendido. Existe aquela preocupação. Se partir, se morrer, se acontecer, vai ser salvo e tal. Descansa. Quem faz a obra é o Espírito, né? É o Espírito Santo que convence o homem. E esse processo, às vezes, na vida de alguns é demorado, na vida de outros é mais rápido, certo? Só que o que nós temos que ter em mente precisa haver uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. É isso aí, tá respondido. Agora nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. Ok. Olá a todos, meu nome é Tainá Quintela e nós estamos no Momento Saúde. E hoje vim falar com vocês sobre um problema sério e grave para a nossa saúde, que é a hipertensão, a mais conhecida como pressão alta. Ela se dá quando a nossa pressão chega a níveis iguais ou maiores que 14/9. Isso acontece quando o nosso coração começa a bater de uma forma mais forte. E com isso aumenta o risco para determinadas doenças, como é o caso do AVC, acidente vascular cerebral, e o infarto. 90% das pessoas que desenvolvem essa doença acontece de maneira hereditária, ou seja, o pai e a mãe acabam passando para o filho. Mas existem outros fatores também que levam ao surgimento da doença, como por exemplo o consumo excessivo de sal, o estresse, a obesidade, pessoas que não praticam atividade física e também o aumento dos níveis de colesterol. Um dos grandes problemas da hipertensão é que quando os sintomas dela começam a aparecer, normalmente a pressão da pessoa já está bem alta e ela precisa ir correndo para o médico. Mas, na maioria, os sintomas são uma dor no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido nos ouvidos e até fraqueza. Se você estiver sentindo algum desses sintomas, é importante sim que você vá para o médico, porque o tratamento da hipertensão ele é feito por um cardiologista. Você precisa procurar um hospital, precisa fazer um acompanhamento com o seu médico para que ele possa te dar o medicamento correto para você tomar para tratar a sua doença. E aproveito para dizer para vocês, que muitos dos medicamentos para hipertensão são disponibilizados pelo SUS de maneira gratuita.
Outro grande problema da hipertensão são para mulheres gestantes. O aumento da pressão durante a gravidez, tanto se a mulher já tinha pressão alta antes ou se ela desenvolve a hipertensão durante a gravidez, gera riscos gravíssimos para a mãe e para o bebê, podendo levar inclusive à morte. Então sim, essas mulheres precisam ser mais bem acompanhadas, bem mais de perto e com um pouco mais de frequência. Mas calma, existe sim maneiras de você prevenir para que você não venha desenvolver essa doença caso na sua família existam casos de pressão alta. Você pode, por exemplo, diminuir o consumo de sal. Se você já come muita comida salgada, pode começar a reduzir o consumo de sal. Outra forma de prevenir é praticar atividades físicas, porque uma vez que você pratica atividades físicas, você reduz o peso, porque a obesidade é um fator de risco para a pressão alta, e você também tem momentos de lazer e reduz o estresse. A atividade física, ela traz sensações de paz e de calma, fazendo com que os nossos níveis de estresse reduzam. Outra forma também de prevenir é para quem tem diabetes. Controlar a diabetes ajuda a prevenir também a hipertensão. Esse foi o Momento Saúde de hoje. Nos vemos no próximo programa. Não esqueça de seguir as nossas redes e até lá! Olá pessoal, estamos de volta aqui. Eu não sei se você que está nos assistindo percebeu, mas nós estávamos aqui conversando nos bastidores da resposta que o pastor Rodrigo estava falando sobre a carta aos Hebreus, que ele disse que Paulo que escreveu e depois ele se retratou. Afinal, pastor, quem foi que escreveu na sua opinião? Então, na verdade, eu me retratei justamente porque não há uma certeza, uma afirmação de que realmente foi Paulo. Existem grandes evidências, né, que citam Paulo como autor. Outros acreditam em Apolo, Priscila, Áquila, mas não existe uma certeza, então o escritor anônimo, por isso eu me retratei. Você que está em casa, de repente, né, se você recebeu uma revelação, né, diga para nós quem escreveu a carta aos Hebreus. É isso aí. Quem foi que escreveu? Entra lá nas nossas redes sociais meu pai do céu. E passa pra gente. Vamos continuar aqui. Vamos descontrair para a próxima pergunta. Qual é a diferença entre o Tribunal de Cristo e o Trono Branco? Meu Deus! Bom, o Tribunal de Cristo e o Trono Branco, né, ou o Juízo Final, são duas coisas diferentes, distintas, né? O Tribunal de Cristo, para diferenciar rapidamente, que é um assunto muito vasto que toma muito tempo, mas o Tribunal de Cristo é aquele onde comparecer os cristãos, os servos do Senhor, aqueles que foram salvos em Jesus, para serem recompensados das suas obras aqui como igreja. Paulo usa até figuras de linguagem, falando sobre a questão da obra que foi aprovada. Ele cita como ouro, prata, pedras preciosas, e as obras que foram reprovadas ele cita como feno, palha, madeira, porque essas obras serão provadas no fogo, certo? Agora, o tribunal, o juízo final ou o trono branco, nós temos a informação, através de Apocalipse, que será aquele dia terrível e tremendo, onde Deus manifestará a sua implacável justiça contra aqueles que não aceitaram o perdão, a salvação de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, essa é a diferença rápida aqui, grosseiramente falando, do Tribunal de Cristo e o Trono Branco ou o Juízo Final. Espero que tenha agregado aí para o rapaz que fez a pergunta, ou para a moça, não sei, tá? O Jackson, desculpa, eu esqueci de falar, foi o Jackson que fez a pergunta, amém. Tá? Jackson, um abraço, obrigado, Deus abençoe tua vida, viu? Amém. O Jackson, no caso, ele é um dirigente de um EBD, de uma assembleia, né? Então, assim, ele tem um conhecimento já ali da palavra, e foi muito boa a maneira que o senhor colocou, porque tem pessoas que nos assistem que não sabem, né? Não sabem nem do que se trata esse assunto, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais, o Tribunal de Cristo, você encontra mais informação na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no capítulo 5, ele cita essa questão do que eu disse aqui, que os crentes vão de comparecer diante do Tribunal do Senhor para serem recompensados pelas suas obras. E o Trono Branco, ou Juízo Final, você pode meditar em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 13, 15, por ali, que diz que, né, aqueles que não forem achados no livro da vida será lançado no lago de fogo com o diabo e seus anjos. É o dia terrível.
Pessoal, esse dia existe. Verdade. Esse dia existe. Aqui nós estamos, é uma das nossas responsabilidades do programa, trazer a informação da palavra de Deus para você poder conhecer, e isso é real. Vamos seguir com a outra pergunta. O Rafael Machado, é familiar? Bem familiar, né? É seu irmão, né, pastor? Rafael, um abraço, Rafael, meu irmãozão. O Rafael faz a seguinte pergunta: o que o senhor acha dos pregadores com mensagens de autoajuda, né? Será que eles tentam ganhar a simpatia do público para estarem agendados? Espero não perder seguidores, né? Por causa da resposta que eu vou dar. Mas, brincadeiras à parte, a Bíblia ela é suficiente, né? Nós não precisamos de nada além da Bíblia, porque a palavra de Deus, através do Espírito Santo, convence o homem do pecado, convence o homem do erro, tem o poder de limpar, lavar, salvar. Através da palavra de Deus a gente consegue isso. O maior problema que eu vejo na questão das mensagens de autoajuda é que são mensagens muito humanistas, né? Triunfalistas. Você vai vencer, você vai receber, você vai ganhar, partindo de um pressuposto que essas conquistas se dará a partir do indivíduo, né? Tirando um pouco ou totalmente o foco de Cristo, porque Cristo é o cerne de toda a Escritura Sagrada. A minha maior preocupação em relação a essa questão, não dizendo que a Bíblia não tem também, levanta e anda, né? A Bíblia tem também, somos mais do que vencedores, mas a Bíblia tem também arrependa-te, né? E aí a maior preocupação minha é essa, que as pessoas substituem o foco da mensagem. O foco da mensagem deixa de ser Cristo e passa a ser a satisfação humana, certo? A satisfação humana. Esse é o maior problema dessas mensagens. É também uma das maiores causadoras, isso aqui eu posso perder seguidores por causa disso. Mas sabia que as mensagens triunfalistas, humanistas, mensagens de autoajuda são as maiores fontes de pessoas que hoje enfrentam depressões, enfrentam problemas na alma, sabe por quê? Porque criaram expectativas, né? Não que não deve ser criado, né? Deve ser criada expectativa positiva, com certeza, mas quando isso infla o nosso ego, se torna um perigo, porque se não acontecer, você pode se frustrar e a decepção pode te colocar uma depressão. Então eu preciso ter uma ótica do que é o Evangelho de Jesus Cristo. O que é que o Evangelho de Jesus Cristo me oferece? O Evangelho de Jesus Cristo te oferece salvação. Outras coisas são consequência da sua obediência à palavra de Deus. Da vida com Deus, né? E não tem jeito, a base tem que ser a palavra, né? É uma responsabilidade também da pessoa, do cristão, porque quando a gente fala aqui da pessoa que libera a mensagem, né, que é ali o pregador, mas a pessoa como cristã tem que ter uma base para poder se alimentar e estar bem para receber e discernir. Existem pessoas que dizem que se você enfrenta problema é porque Deus não está na tua vida. Gente, você já ouviu isso, Amanda? Já ouviu isso? Já. Se você está passando por situações difíceis é porque Deus não está contigo. Aí Paulo que disse que enfrentou frio, nudez, fome, perigo, enfrentou naufrágio. E aí, a gente precisa abrir os nossos olhos para essa questão. Mensagem de levanta e anda é necessário, mas jamais trocar o foco que é Cristo, salvação, sabe, arrependimento, para aquele negócio, tu vai vencer, você é vencedor. Às vezes o cara... Pronto, existe uma frase do pastor Marcos Salles, um pastor que eu admiro, um cantor, pregador. Ele tem uma frase terrível, essa frase eu peguei e guardei para mim. Existem pessoas que estão mortas espiritualmente porque no momento de serem confrontadas foram consoladas. Pronto, acabou. Poderia resumir essa pergunta nessa frase. Massageou perfeito. Ok. Perfeito. Tem mais? Essa daí daria um tempo, né, também, mas acredito que foi muito bom respondido, muito bem respondido. Amém. Espero ter respondido aí com eficácia, tá, Rafael? Um abraço. Agora o Paulo Henrique. Paulo Henrique faz a seguinte pergunta: como faz para recusar as coisas do mundo para seguir a Deus, né? Eu acho que é essa mesmo. A pergunta se resume a isso. Como é que faz para recusar as coisas do mundo para seguir a Deus? Bom, Paulo Henrique, um abraço, né? Meu irmão,
Paulo Henrique é meu irmão. Também? É, meu irmão. Ele sabia que eu ia participar do programa e viu essa mensagem. Bom, o Paulo Henrique, a nossa vida ela deve ser entendida da seguinte forma: eu preciso decidir as coisas para mim, certo? A nossa vida hoje a gente vive resultado de escolhas que fizemos lá atrás. Então, em relação a negar ao mundo, é uma questão de decisão e uma escolha pessoal que deve partir de você, certo? É uma decisão. Eu decido por Deus, decido abrir mão do mundo. Essa é a visão. Isso foi o que eu coloquei na minha vida. E um conselho que eu dou para quem está começando, para quem tem dificuldade em servir a Deus e abrir mão dessas coisas, né? Abrir mão do mundo, leia Salmo primeiro. Salmo 1 é o início de tudo para a nossa vida de caminhada. Bem-aventurado, feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos seus caminhos, nem se assenta com eles. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então você precisa decidir por Cristo e fazer o que Salmo 1 diz. Sair da roda dos escarnecedores, sair do meio dos ímpios. E aí você vai ver amizades novas, pessoas que são referência. Aquele cara ama Deus, eu vou colar com ele. Aquele cara ama a palavra de Deus, eu vou colar com ele. Novas amizades. E aí você consegue, certo? É um desafio, né? Porque Jesus fala: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. É isso aí. Negar a si mesmo é o maior problema de muitos. Maior do que o mundo em si, né? O que o mundo oferece é negar as nossas vontades, os desejos, né? Verdade, mas muito vale difícil. Muito a pena. É muito difícil, mas vale a pena. Você que está nos assistindo, coloca isso na tua mente, no seu coração. Vale a pena. Vale a pena negar o mundo, negar as vontades da carne para conquistar de Deus aquilo que Ele tem para a tua vida e para a tua família. Amém. A 8ª pergunta, vamos lá. Até que ponto os cristãos devem se envolver com política, né? É válido participar de protestos ou devemos votar e ficar em oração? Pode ser por parte, né? Até que ponto os cristãos devem se envolver com política? Bom, eu acho muito interessante quando um homem de Deus ele entra na política. Meu ponto de vista é esse, né? Não tem problema nenhum se alguém discordar. Eu acho interessante por quê? Porque através daquele homem que está ali, sério, homem de Deus, eu posso depositar a confiança de que ele vai fazer coisas melhores para a sociedade. Então eu acho muito importante nós também que não nos envolvemos de forma direta com a política, mas que possamos ter conhecimento da política, que nós possamos ter o entendimento do que está acontecendo. Isso é muito importante, certo? Isso é muito importante. Eu acho legal quando a pessoa ela se envolve nesse sentido. Agora, até que ponto, né? Isso. Até que ponto? Até o ponto que não interfira no seu caráter, até o ponto que não interfira na sua santidade e o seu amor a Deus, até o ponto onde não traga escândalo para o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o ponto. É isso aí. A outra parte dessa pergunta, é válido participar de protestos? Bom, é válido. O protesto sendo pacífico é válido. Mas eu não participo. A gente ouve um ditado dizendo, né? Um ditado que diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso aqui não acontece, isso não existe para nós. Né? Isso não existe para nós. Antigamente, quando eu perguntava alguma coisa pro meu pastor se podia ou não podia, ele dizia para mim: Rodrigo, você viu fazendo? Eu falo: não, pastor. Então já está respondida a tua questão. Se alguém me perguntar: posso fazer? Eu vou dizer: olha, eu faço? Não faço. Agora você que sabe. É isso aí. Bom, eu acho válido. Todo protesto pacificamente, feito com ordem e decência, eu acho válido, mas eu não participo. É isso aí. Primeiro de tudo é lícito, né? Então é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso aí. Eu também tô nessa parte que não me convém. Mas é lícito. Ou devemos votar e ficar em oração? A própria Bíblia fala disso, né? Que a gente tem que orar pelas autoridades. Devemos votar e orar. Orar antes de votar e orar depois que votou também. Sem cessar, né? Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sempre. Independente se vai a protesto ou não, independente se você votou no camarada que ganhou ou perdeu, orar sempre. Você que é servo de Deus, isso é uma responsabilidade que cabe a você.
Ok. A última pergunta. A última pra pergunta. fechar com chave de ouro, né? Que fala Amém. assim. Pastor Paulo, né? Um beijo, Pastor Paulo. Meu paizão, um abraço, pastor Paulo César. Grande investidor no meu ministério. É isso aí. A pergunta dele diz o seguinte: se é possível ter sucesso ministerial sem o apoio da família? Sucesso ministerial sem o apoio da família. Bom, vamos partir do ponto de vista do que, assim, o que é o sucesso, né? Sucesso é quando você encontra aquilo para qual você foi destinado, aquilo que você, para aquilo que você nasceu. Qual o ponto de vista do sucesso? Bom, porque aí eu vou dizer que isso é relativo. Conheço pessoas. Tem um exemplo bíblico para isso? Temos o exemplo de José, que se dependesse da família não obteria o sucesso. Temos exemplo também de outro. A partir da Jeremias. Jeremias, porque Jeremias, ele teve um ministério de sucesso. Mas Jeremias sofreu, padeceu, foi levado ao calabouço, foi levado para o Egito contra a vontade própria, mas ele teve sucesso diante de Deus. O sucesso não é aquilo que eu mostro diante das pessoas. Existe uma frase que diz que as vitórias exteriores não compensam as derrotas interiores. Então Jeremias, por mais que aparentemente fosse um cara que não fosse apoiado pela família, pelos vizinhos, né, um cara que ninguém queria ouvir, mas diante de Deus ele teve sucesso. Agora, a nossa família, vou dizer pela minha família, a minha família é o meu ministério. A minha família foi o meu primeiro ministério, é para minha família que eu tenho que pregar, é para minha família que eu tenho que ensinar a palavra de Deus, né? Quem não cuida da família tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, por isso que existe essa balança. Conheço também um amigo pastor que há muitos anos é pastor e conheceu a esposa antes de servir a Jesus. A esposa continua afastada, continua fora do caminho do Senhor, mas está aí, é um grande homem de Deus, não existe nada que desabone a conduta dele, mas eu acredito que para a felicidade ser plena, falta isso, né? A esposa servir a Jesus junto com ele. A minha família é a base do meu ministério, é o meu maior patrimônio, meu único patrimônio. A minha esposa, minha maior incentivadora, apoiadora do meu ministério, ora por mim, intercede por mim, me corrige quando eu estou errado, né? Falando isso, um beijo, minha filha, te amo muito, muito obrigado, porque você sabe, né, da sua importância na minha vida. Às vezes as pessoas falam, né? Rodrigo pra lá, Rodrigo pra cá, Rodrigo prega, Rodrigo faz aquilo, mas se não fosse ela na minha vida, Jesus, ai de mim que eu vou perecendo. Amém. Que coisa. Minha família é tudo pra mim, é meu maior tesouro. Eu acredito, no meu ponto de vista, que existe essa questão, né? Os exemplos, exceções, tá, pastor? Exceções. José, Jeremias e outros são exceções. Como Paulo também, o texto não diz para nós que Paulo teve uma família, mas teve sucesso no seu ministério, foi o maior missionário, exceto Jesus, né? Então, existem essas exceções, mas no meu caso, o meu sucesso depende muito da minha família. Agora, pastor, do apoio dela. Pastor Paulo, o pastor Rodrigo, eu lendo essa pergunta, eu fiquei imaginando, talvez, não sei se também foi essa a intenção, se passou pela mente do pastor Paulo a fazer essa pergunta. Sim. A pessoa tendo uma família, por exemplo, como o senhor, né? Como o senhor tem a sua família, ministerialmente aí, seguindo, fazendo o seu trabalho, sem o apoio da família, com essa questão mal resolvida, pode acontecer também, isso pode atrapalhar, não é? Atrapalha, com certeza. Existem pessoas que não apoiam e de certa forma isso pode prejudicar bastante, né? Mas graças a Deus esse não é o meu caso. A minha casa me apoia, não só a minha casa, esposa e filhos, né, como os meus pais, os meus irmãos, né? Então louvo a Deus pela minha família que me dá apoio para servir e seguir a Jesus. Amém. Agora nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Amém. Programa Papo na Escada. Apresentação: Pastor Paulo César Miranda.
Olá pessoal, estamos de volta e nós tivemos aqui uma situação inusitada. Durante os bastidores chegou mais uma situação inusitada, né? Mais uma depois daquela de Paulo. Tem mais uma pergunta. Sim. Essa pergunta foi feita pelo evangelista Davidson. Evangelista Davidson, amigo. Pode ir? Pode, manda ver. A pergunta é a seguinte: qual é a importância da teologia nas igrejas e o porquê dos questionamentos, né, das críticas da teologia e dos teólogos, né? Boa. Lembrando que o senhor tem 2 minutinhos para responder essa pergunta, tá? 2 minutos? Então, vou tentar falar em 1 minuto, tá bom? Por favor. Primeiro quero mandar um abraço pro meu amigo Davidson. Obrigado pela pergunta, meu amigo, teólogo também, formado, muito inteligente, admiro muito. Nós, que somos teólogos, sabemos qual a importância. Vamos partir do pressuposto da questão, né, do significado da palavra teologia, porque tem gente que critica e não sabe nem o significado da palavra teologia. A palavra teologia, né, é uma palavra composta, teo, onde fala Deus, logia, estudo ou tratado. Lógico que eu parto de um pensamento do seguinte, que ninguém consegue estudar a Deus a não ser aquilo que ele revelou através da palavra. Então, teologia é estudo ou tratado sobre Deus, de Deus e sobre Deus, certo? Então, qual é a importância da teologia na igreja? A importância de saber profundamente a palavra de Deus e conhecer Deus, certo? Através dessa palavra. Porque Deus, ele se dará a revelar ou se dará a conhecer através de 2 revelações. Primeira revelação escrita, que é a palavra de Deus, e a revelação viva, que é Jesus. Então, como eu conheço Deus? Como eu sei dos seus atributos? Através da palavra, através do estudo da palavra. Por isso que é de suma importância para a igreja hoje a teologia. Por que muitos criticam? Primeiro vou citar a primeira pessoa que critica a teologia. Ela talvez critica porque não sabe que a finalidade da teologia é conhecer profundamente a Escritura Sagrada e servir a Deus com inteligência. Servir a Deus com inteligência. A segunda causa da pessoa que critica a teologia, o teólogo, deve ser por conta de alguns teólogos. Porque tem pessoas que estudam e, é verdade, fica besta. Fica. Porque conhece, acha que já sabe, aí essas pessoas começam a querer inventar situações e acabam sendo mal vistas diante de outras pessoas. Por isso que muita gente critica, teólogo, falando besteira e tal, né? E outras pessoas acreditam que a teologia esfria o crente, não esfria. Tá? Ela só apaga o fogo falso. Se eu ouvir uma frase de um camarada falando sobre isso. Espero ter respondido, viu? É interessante isso aí. Ok? Espero ter respondido a questão. Às vezes no seminário mesmo a pessoa já vai mudando, né? Mas vamos lá. Pastor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi uma bênção. Muito obrigada mesmo, foi muito edificante mesmo, Amém. Esclarecedor. Eu creio. E agora você tem mais 2 minutinhos para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Que bênção, eu vou deixar então uma reflexão para você que está nos assistindo, que de repente ainda não tomou uma decisão na sua vida, ainda não serve a Jesus. Eu vou citar uma reflexão rápida, Josué, capítulo de número 24, no verso de número 15. Josué vai falar para o povo que está diante dele: escolhei hoje a quem servir. Sabe, essa expressão, escolher hoje, fala de uma urgência, de uma ação imediata que Josué requer do povo. Escolha hoje. Tem coisas que a gente precisa decidir hoje. Amanhã pode ser tarde. Decida hoje por Cristo na tua vida. Decida hoje por Jesus para mudar a sua situação, a sua família, tá? Que você possa ficar com essa reflexão. Decida hoje a quem servir. Hoje, urgência, imediato. Vai. Obrigado. Nós te agradecemos. Decida hoje. Pessoal, rapidinho, eu vou falar para vocês que você gostaria de levar o Pastor Rodrigo para estar levando a palavra na sua igreja, né? A nossa tela vai passar os contatos das redes sociais dele, tá? E também aqui das redes sociais da igreja para você conferir a programação, tá? Ok. Muito obrigada. Continue nos assistindo. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe sua vida. Será um prazer estar com você na sua igreja, viu? Amém. Edificar exigem regras, unir os ferros.